Boa noite, rapaziada. Tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso projeto Enquadra, um circuito de bate-papo com o audiovisual de Brasília. Hoje a gente vai falar com o Iberê, já vou chamar ele aqui. Só lembrando que Enquadra surgiu como uma ideia de movimentar o cenário do audiovisual de Brasília durante essa quarentena. Com certeza o Enquadra vai continuar depois da quarentena. Se Deus quiser, vai passar. Mas é legal conversar com os profissionais da área, saber do ponto de vista deles, de todo o cenário que está acontecendo com o mercado, como é que eles estão passando essa quarentena, levar um pouco de conforto aí para as pessoas que estão mais. A gente sabe que o problema de cada um é diferente, o calo aperta em lugares diferentes aí para cada um, mas de alguma forma a gente conversando, debatendo, falando, acho que leva um pouco do de tranquilidade, né? Diminui um pouco a ansiedade, mas é isso aí. Vou chamar o Iberê aqui. Hoje a gente vai falar sobre direção. Já chamei, já estava a postos. Eu queria aparecer aqui, eu já. Esperar ele responder aqui. Oi, Carmen, tudo bem? Seja bem-vinda de novo. Ó, o Iberê apareceu, hein? Fala, Iberê! Opa, e aí, beleza? Valder, tá me ouvindo? Você tá de ladinho. Eu tô de lado? Eu É, posso botar o telefone em pé, é isso? tô. E aí, você tá Isso, de lado pra mim. Tem que virar o telefone, é isso? isso. Faz um teste aí pra gente, por favor. Aí, acho que é isso, cara. Beleza, tranquilo. Mas você tá na horizontal aqui pra mim. Tá no wide aqui. Você tá no Ah, computador? eu sou. É porque aqui eu que sou o diretor, né, bicho? Entendi. Domina tudo, a tecnologia, sacanagem. Tudo bem? Tudo certo. Tá me ouvindo bem? Na medida do possível, estamos aí, vivendo um dia de cada vez. Imagino, imagino. Com as ressalvas. Exatamente. Queria começar fazendo uma pergunta que eu sempre quis fazer para você. Opa, vamos lá. Sempre que eu te encontrei, eu quis te fazer essa pergunta. Às vezes não tinha clima, não tinha coragem. Vou Eita, fazer? lá vem, então. Diga. Cadê a Regina? Pois é, né, velho? Ninguém sabe, ninguém viu. Só entrou lá para babar o ovo do presidente só. Impressionante, né? Uma crise desse tamanho. Tem dinheiro no FNC, no Fundo Nacional de Cultura, e a mulher desapareceu, né? Mas acho que a ideia é essa mesmo. Eles acabaram, desde o início a ideia era acabar com o Ministério da Cultura e quando eles botam essas pessoas assim para tomar conta, não é para implementar nenhuma política que está na cabeça deles, não é para não implementar política nenhuma. É impressionante. Você também tem essa impressão que eles estão congelando a cultura? Eu acho que sim, eu acho que não existe um plano para o país em nenhuma esfera, né? Muito menos na cultura, onde eles não conseguem enxergar, é, enxergar sequer qual é a função social de uma cultura, por que, né, que a gente precisa investir em cultura no país. Eles nem chamam de investimento, eles chamam de gasto. Estamos gastando dinheiro à toa, estamos, né? O pessoal está mamando nas tetas do governo. É uma concepção completamente equivocada que dificulta até o início de qualquer conversa. Então, eu acho que é isso mesmo. É uma paralisia total até ela perder completamente a sua função e não ter mais, não restar mais nada para se fazer.
eles não têm uma mínima noção de economia criativa, né? Do que é economia criativa. Como funciona uma economia criativa. E é uma visão muito estreita, né? Porque mesmo que se você for tentar defender simplesmente pelo lado econômico, porque a gente está vendo aí, né, que o lado econômico e financeiro ele vale mais do que vidas, inclusive. Se você tentar defender a economia criativa e o investimento em cultura, no audiovisual, através só dos números econômicos através só da matemática, é um setor completamente rentável que gera emprego, que gera divisas para o país. Então é uma visão muito estreita mesmo, né? Por exemplo, o nosso ferro, qualquer um pode chegar aqui no Brasil, pegar o nosso ferro e vender, a nossa terra estão ocupando, né? Os estrangeiros estão comprando nossas terras e vendendo soja, e vendendo tudo quanto é coisa. Mas a nossa cultura só a gente consegue fazer, só nós podemos fazer. Então é algo de um valor assim, além da construção de uma identidade nacional, além de todo esse lado que você não consegue nem chegar perto dessa conversa com esses caras, com essas pessoas. Do ponto de vista econômico é algo muito fácil de defender. Então é uma visão muito restrita mesmo, é um viés completamente ideológico, colocaram a gente como inimigos, elegeram alguns inimigos aí deles e a cultura e os artistas estão entre eles, porque faz parte da arte a contestação, faz parte da arte a liberdade, faz parte da arte a crítica, e isso eles não aceitam, eles não conseguem de forma alguma conviver. E a gente. Trouxe cerveja, eu não uso. Ah, sim, agora sim. E a gente brincou um pouco aí com esse negócio de Cadê Regina, que foi um movimento criado pelos próprios artistas aí, né, nesses últimos dias. Que ela não respondeu. A única resposta que ela deu durante a quarentena foi a nomeação do novo secretário Uhum. do audiovisual. Você conhece o Weber? Você já teve um contato com ele? O Weber é daqui de Eu não Brasília. conheço, eu estou perguntando justamente para. Uhum. O Weber é um cara daqui de Brasília, desde que eu comecei a fazer cinema em 2000, eu já comecei a ouvir falar dele. Ele sempre trabalhou muito com o Eric, com o Christian, lá na BSB Cinema. De uns anos para cá, vem trabalhando no governo. A informação que eu tenho é que é um cara que tem profundo conhecedor da legislação do audiovisual, profundo conhecedor de todo esse arcabouço legal que foi criado aí, desde a Fundação Dancini até o fundo setorial e tudo isso. Então, do ponto de vista técnico, é um cara super preparado, é um cara que realmente é de cinema, desde que eu entrei nessa área ele já estava, né? Mas entra numa camisa de força, né? Vamos ver como é que ele vai conseguir trabalhar e até que ponto ele vai conseguir trabalhar e qual a visão que ele vai, qual a visão política, né, que ele vai tentar implementar dentro da secretaria. Mas eu recebi foi uma grata surpresa o nome dele, por conta dessas características que eu acabei de falar, né, de não ser alguém completamente fora, porque o que a gente está vendo nesse governo é cada nomeação, né, bicho? Você vê o ministro do Meio Ambiente, o cara exonera fiscal por fazer o próprio trabalho. O nosso ministro das Relações Exteriores arruma problema com a China quando não tem nenhuma questão para ser tratada nesse. Ele arruma problema para o Brasil, né? Um chanceler que arruma problema para o país. O ministro da Cultura, o maior inimigo dele são as universidades e os Que é professores. o Então, Weintraub, né? Educação. sem falar no presidente da Fundação Palmares, que é um cara assumidamente racista na Fundação Palmares. Então, assim, quando esse governo decide lançar um nome e convocar, né, e convocar alguém para ocupar um cargo, a gente fica com muito medo. Então, quando veio o nome do Weber, foi uma grata surpresa. Bom, e já não bastasse essa geladeira aí que a cultura está tomando, vem o novo coronavírus. E embarreirando e já atrapalhando uma produção sua, né? Cara, pois é, a gente estava há 3 dias de iniciar a filmagem, a pré toda pronta. A gente ia rodar um telefilme de ficção chamado Maria, roteiro da Renata Mizrahi. Um projeto que eu estava muito empolgado, até por
pela gravidade dessa situação toda, tinha um clima assim de quando é que eu vou filmar de novo, né? Eu acabei de filmar O Homem Cordial, tô com O Homem Cordial pronto, que é meu próximo longa, meu segundo longa-metragem. Ele está pronto aí, esperando para ser lançado nos cinemas. E aí veio essa oportunidade de rodar esse filme em uma coprodução com a Globo Filmes, com a Quartinho, com a Gancho de Nuvem. E eu tava com muito sangue nos olhos, assim, sabe? Para fazer bem feito, uma equipe muito legal, todo mundo com uma energia muito boa. E aí veio essa necessidade de adiamento, que é o segundo adiamento, cara. A gente tinha iniciado a pré no ano passado, porque esse filme era para ser veiculado na Globo em dezembro, como parte da programação Ah, o especial de Natal. especial de Natal, de fim de ano. Não necessariamente de Natal, é ali do final do ano, mas o tema não necessariamente tem que ser natalino. Ok. E aí a gente, por conta daquele embargo do TCU na Ancine, paralisou toda a movimentação da Ancine, Repasse de recursos. a gente não teve a liberação da grana e tivemos que adiar, e paramos tudo e tal. Aí voltamos agora esse ano, e aí veio a pandemia aí do coronavírus. E aí paramos de novo, eu não sei quando é que volta. É um projeto que tá difícil de sair do papel, viu? Mas vai sair. E o que você anda fazendo nessa quarentena aí? Então, eu acabei criando um novo projeto, né? Junto com a Maíra, minha irmã, e já tem outros parceiros envolvidos agora. Cada dia vai juntando mais parceria. É um projeto completamente colaborativo de um documentário chamado Lockdown Covid-19. É um documentário onde a gente convidou as pessoas que estão confinadas para mandar material, gravar depoimentos e mandar material. Não sei onde é que foi que eu me meti, porque é muito complexo, né? Fazer um documentário enquanto a coisa está acontecendo, ainda mais sem poder sair de casa e sem poder, enfim, ter equipe, E, trabalhar, dirigir propriamente dito. Mas está sendo bem interessante. A gente tem recebido muito material, principalmente de brasileiros na Europa. E a gente começou já a identificar personagens e ir atrás desses personagens, não ficar numa postura inicialmente que foi mais passiva, de simplesmente provocar, né, e divulgar o projeto. Agora a gente já identificou alguns personagens, eu tenho dirigido por e-mail, por WhatsApp, e pedido determinadas respostas, né, propondo determinados temas e perguntas. E a gente tem ido também atrás de parceiros, assim, para atingir outros universos que não esse universo que é o nosso de privilegiados, né? De brancos, classe média, entediados em casa porque não podemos descer com os filhos e tal. Né? Então, para fugir um pouco do universo, a gente tem ido para coletivos e está sendo bem interessante. Tá? O projeto está ganhando você, corpo. você tem esbarrado com iniciativas parecidas, não? Tem muitas, cara. Tem muitas. Até a Petra Costa vai fazer uma, né? Pois é isso que eu ia falar, que eu esbarrei hoje no Instagram com o da Petra, É, chamado Distopia. exato, a Petra vai fazer, tem alguns aqui no Brasil, tem um bem interessante do Equador, tem vários na Europa, tem alguns assim com muita grana. Daqui a alguns anos a gente vai ver, Vai virar uma série com vários, cada um. pelo menos com abordagem parecida inicialmente. Eu acho que naturalmente, ao longo do processo, cada um vai encontrar um recorte diferente. Pelo menos Uhum. minha busca, assim. Eu estou muito aberto para o que está vindo, mas não numa atitude completamente passiva de deixar, de estar também buscando alguns temas para ter um recorte específico e ter um material único, porque vai ter muita coisa igual. É. E você tem tido contato com o pessoal do cinema? Enfim, chegam informações a você sobre o pessoal que está passando a quarentena, quem está com problema, quem não está, quem que. Então, tem alguns grupos, né? Atualmente eu não faço parte efetivamente de nenhuma associação, mas faço parte de alguns grupos de WhatsApp. Quer dizer, eu faço parte da API nacional. Não, a API é a única Uhum. Associação dos Produtores Independentes. A gente discute muito ali, conversa muito sobre a situação atual e tenta ver o que pode fazer. A situação é muito desesperadora, bicho. Tem a hora que você tem que parar até de pensar nisso, porque senão você pira.
A situação dos técnicos é muito É, desesperadora. A pandemia demorava muito tempo. Olha, se não fosse a pandemia, a gente já estava numa situação muito complicada desde a última, total. porque a Ancine está paralisada, não existe, existe um contingente de recurso paralisado que poderia estar sendo investido e quem sente mais isso é lá na ponta, né? Então, mesmo sem a pandemia, a gente já estava numa situação muito delicada. Veio a pandemia, então é desesperador, assim. E não se sabe quando volta, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que fazem parte de produtoras que estavam em plena produção de séries em São Paulo e Rio, e, e a previsão de voltar não é tão cedo, cara, porque você não tem. A nosso tipo de profissão, ela não nos possibilita fazer de uma forma com que você tenha 100% de segurança de isolamento. A equipe toda pode estar com máscara, a gente pode adotar procedimentos e protocolos de higienização, É aglomeração pura. mas tem uma hora que você tem, por exemplo, o elenco. E você tem o elenco lá e a pessoa tem que beijar, e você tem atores com mais de 60 anos, e como é que vai ser isso, entendeu? Então, a previsão de volta, ela é bem pessimista, assim. Enquanto não Ia tiver ser diferente. Primeiro filme com todo elenco de máscara. imagina, beijando de máscara. Voltando no Maria, sobre o que é o Maria? Telefilme? Então, o Maria é um drama, mas é um drama, uma dramédia, assim. Eu odeio esse nome dramédia, é feio, né? Dramédia. Mas é um drama com bons toques de Mas tem. Renata, escrito pela Renata Mizrahi, que é uma roteirista carioca, que eu gosto muito de trabalhar com ela. A gente já tinha trabalhado junto no núcleo criativo da Pavirada Filmes. E ele conta a história de uma mulher comum, uma mulher que trabalha dia e noite para conseguir, né, lidar com a vida, se sustentar. Ela tem uma filha de 13 anos, ela trabalha como segurança num prédio corporativo de Brasília, e só que aos poucos a gente vai descobrindo que ela tinha um sonho na adolescência, que era cantar. E por ironia do destino, algo acontece, que eu não estou querendo fazer spoiler, que ela acaba sendo confrontada de novo com esse sonho. Esse sonho estava adormecido, desperta novamente, e ela tem que tomar uma decisão drástica na vida dela, o que ela vai fazer. É um filme bem romântico, bem bonito, no sentido assim de esperançoso. A gente vive no nosso conceito, acho que a gente pode falar sobre isso também, se for do interesse de falar, o conceito, né, por trás da obra, assim. E o nosso conceito é de que esse filme é uma fábula, e como fábula o que tem dentro de uma fábula, né? O que permite dentro de uma fábula, e, e a gente foi trazendo bastantes elementos lúdicos dentro da construção estética, visual e sonora do filme. Então, é uma, um drama, comédia, fábula lírica Porra, e musical. porra, parece ser muito. Parece ser lindo. É um desafio, cara. Vai ser um grande desafio para mim. Eu tava me sentindo pronto para começar a filmar. Aí veio tudo isso. Agora a sensação que eu tenho é que preciso de mais uns. Depois que voltar, preciso de mais umas 2 semanas de pré. Se a produção estiver vendo essa live, tá Pois violento. é, e você falou que a pré foi massa e tal, foi uma vibe super legal. Como é que é o seu trabalho como diretor? Você normalmente você dirige todos os seus roteiros? Você já escreve para você dirigir? Assim. Então, até hoje, todos os meus filmes de cinema, né? Falando de cinema, de dramaturgia, eu escrevi o roteiro ou coescrevi, né? Não, na verdade teve um curta-metragem que eu dirigi com a Catarina Cioli, que ela assinava o roteiro sozinho, que é o Entre Cores e Navalhas. Agora, o Maria vai ser a minha segunda experiência, onde eu vou dirigir um roteiro de outra pessoa. Mas eu colaborei muito, assim, o processo foi muito colaborativo e muito intenso de construção conjunta desse argumento, desse roteiro. Então eu sinto, o Maria eu não sinto tanto esse desafio, assim, sabe, de ser um roteiro de outra pessoa, porque Uhum. eu fui me apropriando dele ao longo do processo de escrita, ainda que não tenha sido eu que escrevi. Então, as minhas outras experiências todas, os outros curtas e os 2 longas, eu escrevi o roteiro com parcerias, né? No caso do último Cine Drive-In, eu escrevi com o Zé Pedro Golo,
E no caso do O Homem Cordial, eu escrevi com Pablo Stoll, uruguaio. Então, para mim, é muito confortável o processo de dirigir um roteiro que eu já escrevi, porque no processo de escritura o filme já vai entrando um pouco na minha cabeça, um pouco o clima, o ritmo, isso tudo de alguma forma vai já se consolidando ali, sabe? Você vai anotando no roteiro possibilidades Geralmente, de estéticas de cena, alguma coisa assim? quando eu estou na fase de roteirista, não. Quando eu estou na fase de roteirista, eu procuro separar bem as caixinhas. Eu sou roteirista, não sou diretor, até porque a gente escreve o roteiro muitas vezes antes de ter o recurso. E planilha orçamentária define estética, cara. Assim, dependendo do tanto de dinheiro que você tem, você pode implementar uma estética. Não É, necessariamente mais dinheiro, melhor filme. De forma alguma. porque você é roteirista, produtor também, né? Acaba sendo. É um produtor que depois que o dinheiro que a gente capta, eu saio fora. Eu não consigo dividir as coisas assim. Eu não consigo. Eu só volto depois na pós, como produtor. Eu sempre tive produtores que assumiam isso e carregavam esse piano junto para mim assim, comigo ali, mas eu não precisando fazer Mas nada. você gosta disso, você gosta de ficar isolado, blindado ali, Gosto de ficar blindado, eu não consigo. focado na direção. Focado na direção e faço o papel do diretor. Começa a pedir as coisas, a galera, você tá louco, você não lembra do orçamento, não? Fala, mas a minha função é pedir, vocês. Vocês que me botam. Você me convence que eu não posso. Você me convence que não pode, e tudo bem. Isso, e é bom, sabe? É um processo bom, assim, acho que é positivo. Isso que eu estava falando de o orçamento define a estética, porque nessa dialética aí do quanto que se tem do que você imagina, você é obrigado a tirar novas ideias, novas soluções, né? Então, e aí quando de repente você fala, uau, aquela cena não precisava mesmo, vamos cortar aquela cena, a gente foca, passa essa função dramática para essa outra aqui, então isso corta o personagem, e de repente você vê que, nossa, esse personagem realmente não era necessário, mas na escrita do roteiro você sentia que era, e aí o orçamento te mostrou que você precisava fazer reduções, e aí você te obrigou a olhar para o roteiro com outro olho, e você, nossa, isso aqui pode cair, e o filme vai ganhando concisão, assim. Então eu acho que com a experiência que eu tenho, que eu me sinto começando, apesar de ter começado em 2000 a fazer cinema, já tem 20 anos, eu me sinto super começando, fiz 2 longas, eu me sinto sempre começando. Então, de um tempo para cá, eu vim aprendendo a ter cada vez menos certeza, na verdade. Antigamente, quando eu fazia os cursos, eu tinha certeza, eu ia com muita certeza para o set, aquilo não acontecia, era um sentimento de frustração enorme, e eu não estava aberto para perceber que não pode isso, então pode isso, e esse outro pode ser muito melhor que aquela ideia original. Porque esse outro já é fruto do trabalho coletivo, do trabalho da troca, de ideias que surgem ali, não necessariamente no set, mas na pré. Então, assim, com o tempo, meu maior aprendizado foi realmente de ter menos certezas e tá mais aberto, assim, mais aberto ao processo e à colaboração. A Cal tá mandando um salve aqui, Renatinha Diniz também. Opa! E aí, Renata? Que bom que você tá aí. Legal. Então, me perdi. E diz uma coisa, durante as filmagens ou na pré, como é que é a sua relação com outros departamentos? Eu não sei se você dá uma atenção, é meio complicado de fazer essa pergunta, né? Dá uma atenção especial para um departamento específico, mas é porque a gente sabe que alguns departamentos realmente tem uma parceria maior ali com o diretor. Eu estava falando tem esse momento em que você fala assim, ok, o roteiro é esse, ou pelo menos está muito próximo é o roteiro que a gente acredita que vai filmar. Digo que a gente acredita, porque depois, quando vão entrando as outras pessoas, vão vindo colaborações, sobretudo o elenco. Então tem esse momento que você fala, o roteiro é esse, já tenho a grana, vamos começar. Esse momento é um momento muito especial, assim, para um diretor. Porque você está diante realmente de um precipício. Ou diante de uma jornada que é um deserto, que você está doido para começar, mas você não sabe como vai chegar no final. Então,
Existem algumas coisas que eu acho que eu venho fazendo nos últimos trabalhos que tem me ajudado muito, que é realmente encontrar uma essência do projeto, sabe? Encontrar um, um tema único do projeto. O high concept, né? Como os americanos chamam. Exatamente. Que vai ser um guia, assim, um norte. Dentro dessa metáfora que eu utilizei, você tem um deserto na sua frente, você vai ter que começar. Você vai para que lado? O deserto? 180 graus, né? Você pode ir para qualquer lado. Você vai para que lado? Você tem que encontrar primeiro um norte, né? Então, eu tenho... não é nada que eu inventei, muitos diretores fazem isso, aprendi com outras, ouvindo outras pessoas, inclusive. Eu faço um trabalho que é escrever para mim, mais ou menos uma lauda de texto, porque eu quero fazer aquele filme. Tanto motivações pessoais, ou desafios estéticos, ou coisas que eu quero falar, ideologicamente falando, politicamente falando. Por que eu quero fazer aquele filme? E a partir desse texto, que eu geralmente não passo para ninguém, eu faço para mim mesmo, e faço de uma maneira bem caótica, assim, não é algo muito publicável, assim. Uma coisa sua, né? Oi? Uma coisa para você ler, para você Isso. exercitar. E aí, depois disso, eu procuro fazer um texto que é um texto que esse sim pode ser muito útil passar para a equipe, que é uma visão central sobre esse tema, sobre isso, sobre o tema central do filme. Assim, uma visão minha sobre esse tema do filme. Muitos editais pedem esse texto, que é a visão do diretor, Uhum. Actor Statement, né? Assim, É, esse texto ele é muito legal, os editais, principalmente os editais de desenvolvimento, pedirem esse texto, porque para o diretor é muito importante se obrigar a botar isso no papel, não é fácil. Isso tem muito desse texto original, que é da motivação pessoal, mas ele é um pouquinho mais formulado, com referências, onde você tenta fazer com que as primeiras pessoas que vão se envolver no seu filme entenda por que você quer fazer esse filme e como é esse filme minimamente. o caminho que você vai pegar no deserto, né? Exatamente. Agora, sem fechar muito, sabe? Não precisa ser tão complexo. Então, eu acredito que não precisa fechar muito, porque na medida que você fecha, você não deixa espaço para isso ser preenchido na pré, você não deixa espaço para os colaboradores que vão entrar, né? Para os seus parceiros que vão entrar com você, que são a produção, a direção de arte, fotografia, enfim, figurino, todo mundo, elenco, sobretudo, contribuir. Mas se já tiver um norte, já é alguma coisa até para as pessoas discordarem e falarem, será? Será que é isso? Eu trabalho muito com a minha irmã, né, com a Maíra, Uhum. e é bem interessante trabalhar com ela, porque sempre ela traz uma outra visão. Ela, será? Mas vê isso aqui, mas vê aquilo outro, vê esse texto aqui e tal. Dá uma confrontada. Dá uma confrontada, manda eu ler alguns textos, fazer um dever de casa mais completo, assim. E aí, e vai mudando, vai amadurecendo, né? E aí, indo para a sua pergunta, desculpa, depois que a pré se inicia, não tem como esse tripé criativo, que é esse tripé direção de arte, fotografia e a direção, né? E junto com o som, mas o som, a parte criativa do som, ela é muito feita na pós, né? E eu tenho cada vez mais trabalhado também a trilha antes da pós, principalmente trabalhando com Sasha, a gente tem que começar a trabalhar muito a trilha antes, isso tem sido bom também. Então esse tripé tá virando já uma mesa, tá virando um Ah, polvo já. legal. Mas Tem assim, diretor que escuta a música da trilha antes da cena, para entrar na cena. cara, quando isso acontece é muito bom. Às vezes é difícil encontrar a trilha certa, mas quando isso acontece, a equipe inteira geralmente agradece, pede, principalmente operador de câmera, mas elenco, operador de câmera, todo mundo gosta de ouvir a música no set para entrar um pouco no clima. A gente fez muito isso no último Cine Drive-In. E agora no Maria a gente estava fazendo também. A gente fez uma pesquisa de locação ouvindo a música. Então de vez em quando a gente olhava no local e falava, olha aqui, eu botava a música assim no telefone e a gente ficava, pô, isso aqui vai funcionar. Porque a gente já tinha música feita pelo Sasha. Mas esse tripé é importante, assim. Mas depois que a coisa começa, é importante para o primeiro passo, sabe? Para a gente, estamos todo mundo falando a mesma língua.
vamos agora começar a ver referências e cada um trabalhar e trazer coisas, porque daí a gente marca reuniões para que cada departamento traga referências estéticas, uma proposta para o filme, né? A proposta da fotografia para o filme a partir do que a gente conversou, proposta de direção de arte para o filme a partir do que foi conversado. E aí, a partir daí, a coisa começa a andar mais tranquila, digamos assim, se você já tiver uma afinidade com a equipe. E aí eu prefiro focar com o elenco. Se eu perguntar assim, com quem que você... Se você dá prioridade para alguém, eu dou prioridade para o elenco. Quem que você segura a mão do elenco? Oi? Em quem, né? A mão de quem que você segura, né? Que é do elenco. É a do elenco, cara, porque a fotografia pode não ficar exatamente, pode não ficar um primor, pode não ficar algo assim fantástico, mas se o elenco estiver bem, o filme funciona. E o contrário, não. A gente pode ter uma fotografia para ganhar o Oscar, ganhar a Cannes de melhor fotografia, mas se o elenco estiver ruim, nem vai para lá. Nem, essas pessoas, esse júri nem vai ver o filme. Então, o elenco tem que estar bem. O elenco, eu acho que é o principal trabalho do diretor, é a direção de atores. Para mim é um baita de um desafio. E você que prepara o seu elenco? Eu participo da preparação, mas eu sempre procuro ter a preparação junto comigo. Eu acredito muito na função de preparação de elenco, do preparador ou da preparadora de elenco. Eu acredito muito, assim, nessa função. Acho que é E o, um... e o tempo que é dado hoje? O tempo que é dado hoje para preparação de elenco? Porque tudo isso é limitado pelo orçamento também, né? Sim. É um saco, porque às vezes o diretor quer mais tempo e tal, e E às vezes você precisa de mais tempo para, para o trabalho funcionar. Não é nem que você quer mais tempo, você precisa de mais tempo para o trabalho funcionar, senão você fica no meio do caminho, é uma coisa que não chega. Ninguém consegue fazer mágica. E é uma questão que é muito importante ser pensado isso lá atrás, na hora de fazer o orçamento. É preciso, na hora de fazer o orçamento, dar prioridade a isso. E muitos produtores não têm essa mentalidade dessa etapa de preparação. Então, às vezes, você tem orçamentos que eu acho muito importante para os produtores entender aonde gastar o dinheiro. O bom produtor sabe aonde gastar o dinheiro. E cada vez mais, ainda mais nesse momento de crise que a gente está vivendo, vai ser fundamental a gente gastar o dinheiro no que imprime, no que está na frente da tela, da câmera, no que está na frente da lente, e não no que está atrás. Não estou dizendo que o que está atrás não precisa de investimento. Acho até que a gente vai ter que gastar agora com métodos de asepsia e máscaras e álcool em gel e etc. Com catering individual, sem ser self-service, enfim, a vários... caixinha de produção vai aumentar. Os gastos de produção vão aumentar. Mas eu acho que a produção ela precisa pensar o que está na frente da câmera, sabe? Assim, às vezes os orçamentos vêm engessados e aí você olha e fala assim, eu não acredito que eu estou gastando tudo isso com transporte e eu não tenho tempo para preparação de elenco. Se eu soubesse disso de antemão, eu tinha repensado até o roteiro para que a gente tivesse menos locações, tivesse menos transporte e aí investir na preparação de elenco, sabe? Então, Aproveitando esse gancho aí, quando você falou lá do conceito de arte, quando você consegue definir o high concept e consegue sentar com a arte, pensar num caminho, a fotografia, normalmente para você já se coloca um objetivo final para o filme ou é tudo voltado para o filme? Ou me explico? Esse filme a gente vai para festival, ou esse filme a gente vai para o mercado, ou tudo isso, todo esse propósito é para o filme, o resto é consequência, enfim. então, eu acho que tudo isso parte lá daquele momento inicial, quando você entende por que você está querendo fazer esse filme e entende o filme que você está fazendo. Esse processo de entendimento, ele não é lá no início só, na hora que você escreve isso no papel, ele é o primeiro passo e às vezes ele vai terminar na montagem. Lá na montagem você vai entender por que realmente você estava fazendo esse filme. Tem uma coisa curiosa, eu já falei isso tantas vezes, mas enfim. Fala de novo. Eu fui entender por que eu fiz o último Cine Drive-In na coletiva de imprensa no Festival de Gramado. Então, Isso era outra pergunta que eu ia fazer para você, mas vai, continue. mas eu acho que tudo tem que caminhar
tudo tem que caminhar na mesma direção. Esse é o grande trabalho do diretor, né? Tentar fazer que todo mundo caminhe na mesma direção. Então, é uma frase feita, difícil até às vezes de entender o que isso significa, mas Mas antes de você ser o diretor, você é o produtor da Pá Virada. uhum. Onde você fala, pô, a gente vai fazer um filme para desempenhar bem lá fora e ter uma estreia boa no circuito comercial aqui. Ou você primeiro você. Essas coisas elas às vezes elas podem te surpreender, sabe? Eu acho que se você colocar muito numa caixinha, Entendi. eu acho que o roteiro vai Não te tem dizer, fórmula. o roteiro vai te dizer isso um pouco, assim. Acho que você ao longo do tempo depois e com as pessoas que vão participando nessa etapa de roteiro, porque participam muitas pessoas, consultores, colaboradores, amigos que leem, elenco, você vai sentindo se aquele filme, qual aspecto daquele filme. Os filmes que eu fiz até hoje, eu não tentei entender se era um art house, completamente art house para festival, ou se era para o mercado. Talvez até devesse ter feito mais isso, mas assim, era o filme, Ou qual é o não. filme? Tá, né? O drive-in talvez ele tenha ficado nesse meio do caminho mesmo, entre um art house, a primeira metade do filme para quem assistiu, para quem não assistiu passa amanhã na Globo, É, amanhã, Corujão, especial. especial, e para quem não vê Globo ou não quer ver não pode ver nesse horário, está na Netflix. Enfim, o último Cine Drive-In, acho que a primeira metade dele, ele ficou realmente um pouco mais hermético, um pouco mais com uma linguagem que a gente poderia dizer voltada para festivais e tal. E o final é um pouco mais palatável, um pouco mais acessível. E as pessoas, eu acho que a gente ganhou menos prêmios por conta do final. Os críticos torcem um pouco a cara no final. E o público de sala de cinema e o público de... Sala de cinema não, mas o público de TV, talvez, torça um pouco a cara no início. Já o Homem Cordial, cara, o Homem Cordial a gente tinha uma proposta e a proposta era se arriscar, era correr risco. E quando você se propõe a correr risco, você se propõe sim a desafiar um pouco as linguagens que estão aí, né, as gramáticas já consagradas. Então, no Homem Cordial tinha esse propósito, estava no projeto lá atrás, antes de ter a grana. Esse filme se propõe a correr riscos. Então, todas as decisões que foram tomadas ao longo do processo criativo, elas foram nesse sentido, assim, de vai funcionar? Não sei. Se funcionar vai ficar muito bom? Vai. Mas pode ficar muito ruim também. Então, a gente sempre ia nessa... Então, vamos por aí. Eu acho que é por aí. O caminho é esse. Aí Você você tinha consciência já tinha consciência. total consciência, assim. No O Homem Cordial, a gente partiu dessa premissa e tudo estava em torno de um tema central, de uma ideia central. O Homem Cordial, por exemplo, não teve uma decupagem. A gente encontrou isso na pré, junto com a Maíra, com a direção de fotografia, com o Beto Burdi, assistente de direção, e com a galera da produção, né, o Rodrigo Sarti e o Runi Tavares, que são os coprodutores do filme. Então, entramos numa sala, essa galera toda, a Maíra Carvalho, o Pablo Baião e eu, e chegamos a um conceito que é um conceito que determina a câmera e determina a atuação e determina tudo. Então, a partir desse conceito, a gente ia para o set e a gente tinha que respeitar esse conceito. Era quase como uma gincana. A gente tem que respeitar isso. E a gente não tinha decupagem nenhuma. Arriscado pra caralho. Muito arriscado. Mas esse conceito está vinculado ao tema do filme, está vinculado ao que o filme está querendo dizer, está vinculado ao que o personagem principal está passando dentro da história. Então tinha um porquê, para a gente parecia muito muito sólido, assim, muito coerente. Uhum. Já no Maria, que eu estava fazendo agora, que é um filme para TV, um filme para TV. Eu tenho que entender que é um filme para TV que vai ser exibido sábado às 2 da tarde. Então, isso significa crianças na sala, pessoas assistindo enquanto estão passando roupa, pessoas que saem da frente da televisão, vai pegar uma cerveja na geladeira e volta e quer continuar entendendo a história. Então, a história talvez tenha que ser um pouquinho mais falada do que puramente uma narrativa visual. Então, Uhum. assim, você tem público, o local para onde você está fazendo, e aí as suas decisões vão ter que respeitar isso, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta.
Respondeu perfeitamente. A Joyce Tavares falou que o Homem Cordial correu riscos com perfeição. E, Ah, e a Renata Diniz. beijão pra Joyce. Ela assistiu o filme na Mostra São Paulo, na Mostra Nacional de São Paulo. Ah, legal. E a Renata Diniz falou assim: como assim não tinha decupagem? Só porque a câmera segue o ator? Não, na verdade, Era mais um conceito, né? De. uma decupagem, existia uma decupagem que era feita no set, ela não existia uma pré-decupagem, né? A gente não decupou eu não decupei no roteiro, não decupei na pré. Ah, nesse momento a câmera vai estar apontando para esse ator. Nesse momento eu quero um close desse determinado objeto. Uhum. Não tinha essa pré-decupagem. E a decupagem também com o elenco na hora ali? Pá. Sim, sim. Eu posso até antecipar aqui, não tem problema, não. O filme, um pouco a gente viu, né? Porque o filme não foi lançado, ele só passou no É. Brasil, no Festival de Gramado e no Festival de São Paulo. Acho que a Renata Diniz, acho que ela viu em Gramado. A nossa premissa era a seguinte: a câmera segue o protagonista. A câmera sempre está em volta do protagonista. Vai ser um plano sequência? Não necessariamente. Vai estar na frente? Vai estar atrás? Não necessariamente. A câmera ela orbita em torno do protagonista. Porque tudo está acontecendo, porque todos os olhares estão voltados para ele. É um filme que fala sobre fake news, é um filme que fala sobre linchamento virtual, que conta a história de um vocalista de uma banda de rock, que fez muito sucesso até o final dos anos 90, e que está querendo voltar aos palcos. E no dia que ele faz o seu show de retorno aos palcos, viraliza na internet um vídeo que coloca ele numa situação polêmica. Né? E aí ele passa a ser seguido por uma horda aí de pessoas malucas, que a gente está vendo aí que não é algo tão fictício assim. Não, Se eu refilmasse o filme, algumas cenas seriam bem mais pesadas e esdrúxulas. eu tenho certeza. Mas ele passa a ser seguido por essas pessoas. Então a nossa câmera ela funciona mais ou menos como esses seguidores. Então a decupagem era basicamente essa. A câmera vai segui-lo em função do que acontece. Então eu ensaiei basicamente as cenas que tinham mais de 3 ou 4 atores para a gente estabelecer um ritmo, estabelecer um tom de interpretação, mas não ensaiamos em locação, então eu não tinha uma pré-definição de onde vinha quem, para onde ia, isso tudo era construído a partir do elenco e depois a câmera tinha que acompanhar aquilo, entendeu? A mise-en-scène, quando eu falo que não tinha decupagem, Renata, é que a mise-en-scène do elenco não era feita em função da câmera, e sim ao contrário. Né? A gente tinha o elenco, a situação era montada e a câmera filmava aquilo em algumas situações, em diferentes ângulos e diferentes tomadas, na verdade. Quando a gente repetia uma tomada, a câmera variava. Para você ter uma ideia, o Pablo Baião, que é um baita câmera na mão, assim, eu nunca vi nada igual, ele chegava para mim e falava assim, ó, quando você der uma orientação diferente para o Paulo Micos, de movimentação, dele para a esquerda ou ele em vez de ir para a direita ou coisa do tipo, não me fala, não me conta, para que houvesse esse frescor do erro da câmera que acha que vai para lá, mas vai para cá e a câmera Uhum. um pouco também, para que cada take para que os ensaios as tomadas seguintes não começassem a ficar viciadas e ele daqui a pouco estava fazendo o clássico, né? Porque a gente está tão educado na gramática que daqui a pouco ele ia estar fazendo o clássico ali se ele soubesse exatamente que o ator. Então, quando eu via que a coisa estava ficando muito mecânica, eu criava Uhum. situações novas, eu criava surpresa para o elenco e criava surpresas para o câmera para que quando a gente desse a ação, todo mundo tivesse a sensação de que não soubesse o que ia acontecer. E como é que foi isso na montagem? Aí entrou a Nina Galanternick, montadora, baita montadora, que fez um trabalho incrível, eu acho, no Homem Cordial. E, cara, foi menos problemático do que eu imaginava. Foi bem menos problemático do que eu imaginava. Nesse sentido, a Joyce tem razão. Assim, a gente correu riscos, mas eu acho que os anos de experiência ali da equipe toda não deixaram com que esses riscos fossem não calculados. Assim. A gente teve alguns momentos que a gente. Quando o plano sequência é bem feito, a gente teve muitos planos sequências, e quando o plano sequência é bem feito, ele permite muitos cortes internos.
Isso é uma coisa que o Baião falava muito, assim. Às vezes eu falava, cara, será que a gente faz isso em sequência também, cara? Não vamos fazer isso em sequência, não. E ele falava, cara, se a gente fizer um bom plano de sequência, você vai conseguir cortar internamente numa boa. E ele tinha total razão. No mesmo plano de sequência, a gente tinha plano médio, close, plano geral, e a coisa funcionou muito bem. E foi uma equipe bem diferente do Drive-In, né? Equipe técnica. Foi uma equipe bem diferente, eu não diria. Assim, foi diferente porque eu filmei o Homem Cordial, foi todo filmado em São Paulo, então a gente não tinha nem a possibilidade de levar todo mundo, né? Nos cabeças de equipe ali, a gente teve uma mudança que é muito, como é que eu posso dizer, significativa, que foi da direção de fotografia, que o André Carvalheira, que fez o último Cine Drive-In, e no Homem Cordial foi o Pablo Baião. Mas a direção de arte, no som foi também, o Mana também fez o som dos dois filmes, na direção de arte era a Maíra, eu tinha também parte da equipe, tanto do Dico, da equipe né, de maquinária, A equipe já estava lá em São Paulo? estava em São Paulo, tiveram algumas pessoas que a gente fez questão de manter na equipe, mas foi uma experiência bem interessante filmar porque aqui em Brasília a gente filma com um amigo, né, cara? A gente é amigo dos nossos colegas de trabalho e a gente filma com nossos amigos. Então, assim, é uma coisa que se mistura. Então, você está no set na semana, durante a semana, e no final de semana você vai para um churrasco, é a mesma galera. Então, isso vai criando uma intimidade, um clima que é muito bom, por um lado, mas por outro lado também gera uma intimidade que em certa medida. Vicia um pouco, né? Vicia. É. Foi uma das razões que você optou filmar em São Paulo, o Homem Cordial? O Homem Cordial a gente filmou em São Paulo por uma questão principalmente estética. Eu sempre vi esse filme, que foi escrito com o Pablo, uruguaio, eu sempre vi esse filme numa grande metrópole, e eu tenho dificuldade de imaginar isso se passando em Brasília. Não pode, acho que qualquer filme pode ser feito em Brasília, mas eu sempre imaginei esse filme numa cidade que não dorme, numa cidade opressora. Eu tenho um personagem andando pela... Aqui a nossa opressão é pelo distanciamento, né? Aqui a nossa opressão é pelo vácuo, é pela distância, é pelo silêncio, às vezes. E lá eu precisava justamente do oposto, do Nome Cordial. E o meu personagem, o filme se passa numa única noite, né? É um filme de uma única noite. Então, Adoro. After Hours do Scorsese. After Hours do Scorsese é uma referência. Laene é uma outra referência que se passa em 24 horas, né? Do Matthew Katsovich. Então, eu tô até olhando aqui para a janela. Brasília é muito escura, né, cara? Brasília, olha só, olha fora. Parece que você está na fazenda. É um breu, porque é muita árvore. Ainda bem, né? Para nossa sorte, a gente tem muita vegetação, mas é muita árvore. E essas árvores, à noite, se não estão iluminadas, elas viram uma massa preta na imagem, no registro. E eu precisava de anteparos luminosos e iluminados, né? Precisava de prédios com janelas ligadas, luminosos de publicidade, de lojas, enfim, aquele neon. Eu precisava de uma policromia também para o filme. E uma cidade, sobretudo, que não dorme de madrugada, e o personagem tá lá, como em After Hours, né, que é Nova York. Então, São Paulo foi se mostrando cada vez mais o cenário ideal para essa história. E depois a gente foi vendo casos muito semelhantes que acontecem no filme, aconteceram em São Paulo, assim, na mesma época que a gente estava preparando, filmando. Mas poderia ser em qualquer grande cidade que tenha essas características de uma urbanização de metrópole. Nossa, é pergunta complicada, mas a gente sabe que à medida que vai avançando sua carreira, você vai ganhando experiência e aprendizados. Mas você consegue marcar aprendizados assim, marcar bem aprendizados, por exemplo, suicídio cidadão. Cara, Para pedir perdão. eu acho que sim. Cara, o suicídio cidadão foi um aprendizado muito grande, porque o primeiro filme, né, para quem não sabe, o Suicídio Cidadão foi meu primeiro curta, eu rodei ainda como fechamento de curso na universidade.
A gente filmou ele em 2003 ou 2002, agora eu não me lembro bem. E a gente teve uma situação muito peculiar, que assim, todos os chefes de equipe estavam estreando nas suas funções. Todos, 100% dos chefes de equipe estavam estreando nas suas funções. E aí, por uma questão lá de câmera, que a gente resolveu filmar em 16mm, e aí conseguimos uma câmera emprestada do fotógrafo, do Naj Siddiq, teve uma questão que a câmera não estava mais disponível no meio das filmagens. Então, a gente tinha previsto 5 diárias, de repente elas viraram 3. Então, nos 2 primeiros dias de filmagem, eu tinha filmado umas 5 páginas, e no último dia de filmagem eu tinha que filmar outras 7. Então, assim, eu tinha filmado 2 páginas e meia de média nos 2 primeiros dias, e de repente no último dia eu tinha que filmar 7. E aí eu recuperei, e aí eu aprendi muito, inclusive muito dessa estética que está presente no final do Suicídio Cidadão, estética de câmera, ela está presente agora no Homem Cordial. Dado lá em 2003, que eu trouxe para agora, assim, de proposta de câmera, que eu senti na pele, né? Não que eu tenha inventado, já isso outros diretores fazem, já vi em outros filmes, mas eu senti na pele lá na hora mesmo, estava tudo decupadinho, de repente eu não tinha tempo. Como economizar tempo, como filmar isso rápido, eu tive que deixar a câmera mais solta e mudando de posição a câmera e de lente, e deixando a cena acontecer como num teatro. E eu só ia mudando a posição de câmera e a lente, e depois isso na montagem deu uma montagem muito ágil, muito frenética, e a melhor parte do Suicídio Cidadão é essa parte. Se não tivesse acontecido esse problema, essa treta da gente perder a câmera, o filme teria ficado pior, digamos assim. E aí depois do Suicídio, eu filmei o Entre Coisas e Navalhas, né, com a Catarina Scioli. E foi um aprendizado em tanto, fazer co-direção. É muito difícil fazer co-direção. E é um O filme... que é a co-direção, bicho? Oi? O que é a co-direção? Cara, co-direção, imagina... Cada um filma uma cena, cada um filma... Não, existem métodos e métodos de trabalho, né? Eu não tenho tanta essa experiência. Isso aconteceu no Entre Cores e Navalhas, depois não aconteceu mais. E lá a gente não tinha estabelecido muito isso. Assim. Na época eu tinha um consenso de que eu ficava mais com a narrativa visual, de câmera e lidando com a equipe, até porque eu tinha sido assistente de direção durante muito tempo. Então, eu tinha uma relação muito boa e um perfil de liderança que a Catarina acreditava que seria bom para eu tocar essa parte, já que ela tinha menos experiência de direção de set, né? Ela tinha muita experiência de set, mas mais como atriz naquele momento. Hoje em dia ela já dirigiu bastante coisa. E ela ficava mais com o elenco. E ali foi um aprendizado mesmo de como trabalhar coletivamente, de ouvir o outro e tal. Aí depois eu fui estudar na Espanha, né? Na Espanha eu fiz 5 curtas, dentro do meu processo de aprendizado lá no curso. Éramos 19 alunos e cada um fazia 5 curtas. E todo mundo trabalhava no filme do outro. Então a gente fez, ao longo de um ano, 92 filmes. Eram filmes curtos, de 3 a 5 minutos, mas a gente fez 92 filmes, assim. E aí eu voltei, quando eu voltei eu quis botar tudo em prática. E aí eu fiz o Para Pedir Perdão, que é um filme que foi muito importante na minha carreira, porque ganhou alguns prêmios, inclusive o prêmio em Havana. Cara, aquele cenário no meio da rua lá é surreal, velho. Ali a gente experimentou muita coisa e foi tudo... Tem uma coisa meio Gondry, né? Michel Gondry, assim, porque não tem nada de efeitos de pós, assim. O filme não tem 0 efeito de pós. Né? Tem umas coisas que hoje eu olho e falo, putz, eu faria isso em 15 minutos numa ilha, passar um dia inteiro para fazer no set. Mas foi um aprendizado e tanto. Mas o maior aprendizado que eu tirei do Para Pedir Perdão foi de me colocar menos como diretor dentro da história. A sensação que eu tenho vendo Para Pedir Perdão hoje é de um filme que o diretor se impõe demasiadamente. Fica querendo portfólio. Eu estava querendo fazer portfólio em vez de querer fazer um filme, sabe? Tava querendo mostrar que eu sou diretor. tava querendo mostrar que eu tenho ideias geniais. E esse tipo de filme hoje eu vejo e eu não gosto nada.
Então eu tentei evitar isso nos projetos seguintes, assim. E é o tipo de filme que eu não gosto, quando eu vejo que o diretor está querendo aparecer demais, sabe? Uma coisa Aham. meio Inharritu, Alejandro González Inharritu. Assim. Aí depois, Só te interrompendo antes aqui, só para te atualizar aqui nos comentários. A Renata tinha perguntado quem tinha feito a preparação de elenco, que você tinha falado. Aí a própria Glau Soares entrou aqui e falou: uma equipe linda dessas, coração, gratidão. legal. Davi Alves Ô, Mequinha, Davi, Davi Torrada, faça a coisa certa do Spike Lee, também rola no espaço de 24 horas. é verdade. O Helder Miranda Júnior falou que Suicídio foi um grande laboratório, foi massa. Pô, o Juneiras, cara, o Helder Miranda é conhecido no mercado como Juneiras, Júnior. fotógrafo do Maria, que foi interrompido agora. O Juneiras foi um grande parceiro nesse projeto, cara. Assim, nesse momento aí que a gente quase perdeu o filme, porque não tinha mais câmera, e a gente teve que repensar o filme todo, então essa câmera precisava ficar livre. Como é que eu ia fazer a câmera ficar livre num apartamento minúsculo onde a gente estava filmando? Então a gente precisava fazer uma luz aérea. E eu não esqueço nunca, eu e o Juneiras lá de madrugada no caminhão, cortando sarrafos de madeira para botar uns grids no teto para conseguir botar a luz aérea para que a decupagem funcionasse e a gente conseguisse cumprir o plano. E desde então a gente vem trabalhando junto. Mas a Renata perguntou quem fez a preparação de elenco de qual filme. Não, porque você estava falando de preparação de elenco, aí ela perguntou. Nome cordial, quem fez a preparação de elenco foi a Amanda Gabriel. No Acho Drive. que foi do Maria, que a gente estava falando do Maria e ela perguntou. No Maria, quem estava fazendo a preparação é a Glau Soares. Pois é, a Glau entrou aqui e falou que a equipe era linda. Foi um grande achado a Glau, viu, cara? Que eu conheci nesse processo. Quem me apresentou foi a Melina Bonfim, que era a primeira em direção. E a Glau, muito legal, cara, de trabalhar. Foi uma descoberta aqui em Brasília. Eu acredito muito nesses profissionais. Eu admiro muito o trabalho de preparador de elenco. E quero sempre nos meus filmes ter esse profissional ao meu lado. Mas aí, cara, enfim, aí passou, né? O Para Pedir Perdão. Aí depois eu fiz o documentário, que foi o Maria Lenk, né? Então foi bom, depois de muito tempo, voltar ao documentário. Foi um aprendizado que dá para filmar. É muito bom filmar com equipe pequena. Boa parte do filme eu filmei, eram 3 pessoas. Era eu, o fotógrafo e o técnico de som, o Marcos Mana. A gente foi para os Estados Unidos e fez boa parte do filme lá, só nós 3. E claro, todo mundo se empenhando, né? Claro que todo mundo estava fazendo mais do que uma função. Lembro do Marcos Mana lá empurrando o carrinho para a gente fazer os traves. O Marcos Mana é técnico de som. Mano, tinha cigarra não, né? Ele adora cigarra. Mas foi muito bom filmar com equipe pequena. E aí veio o drive-in, né, cara? O drive-in, o grande aprendizado, primeiro longa, o grande aprendizado foi questão de ritmo. É muito difícil, eu acho, pelo menos para mim, não sei para os outros curta-metragistas que fazem essa primeira passagem, mas eu acho que a grande dificuldade que eu senti foi impor um ritmo. O curta é os 100 metros rasos, né? Você dá tudo e ali, quando vê, já acabou. Do jeito que você começa, você pode terminar e a coisa ela pode funcionar, funciona. Agora, no longa-metragem, não. É uma maratona e você tem que ir dosando esse ritmo e conduzindo o espectador e personagens e tal. E da forma como eu filmei, eu fiquei com um primeiro ato gigantesco, muito grande. Na hora que chegou na montagem, eu queria me matar, cara. Eu te juro que eu pensei em largar o cinema. Mas no roteiro, não te sinalizava isso? Já não te. A gente foi no roteiro, a gente fez um trabalho muito interessante com o Alexei Abib de consultoria de roteiro. E a parte que eu mais lembro assim dessa consultoria foi justamente perceber o ritmo do filme a partir do roteiro, ou seja, os pulsos dramáticos que estavam ali impressos em cada cena, em cada página, e quando é que a gente ralentava, quando é que a gente estava acelerando. Inicialmente isso não era consciente, ele trouxe para a consciência e a gente teve um tratamento muito evoluído nesse sentido. E eu achei que estava tudo certo. Aí o diretor, esse era o roteirista, mas aí o diretor
sem experiência do longa-metragem, eu super valorizei os tempos do primeiro ato. Eu acreditava e queria, até por uma influência, o primeiro ato todo tinha uma influência muito forte do Aki Kaurismäki, Uhum. e que tem um cinema que tem uns tempos dilatados, Mais dilatada. tem uma estranheza nos tempos, assim, as ações das reações, elas são bem dilatadas e aquilo é meio estranho. Eu adorava. Jim Jarmusch também. De Jarmusch também. E eu quis fazer isso, né? Eu achando, primeiro filme, achando que ia conseguir. Aí eu quis fazer isso, cara, e super dilatei os tempos dos planos do primeiro ato. E depois na montagem, quando eu assisti, eu falei, meu Deus do céu, esse filme não começa. Esse filme não começa, cara. Eu mesmo, assim, eu assistia, eu falava, meu Deus, eu fiz um filme mais chato do universo. E o roteiro era muito bom, né? Assim, o roteiro ganhou todos os editais por onde passou e todo mundo queria, ficava impressionado. Eu tive uma sorte, um privilégio de ter um roteiro de um primeiro longa-metragem muito bom, eu acho. Eu acho que se o filme tivesse ficado tão bom quanto o roteiro, putz, eu gosto do Último Cine Drive-In, mas ele teria sido um filmaço, sabe? Uhum. Se tivesse... Eu gostei muito. Mas sei lá, se eu tivesse feito esse filme como meu terceiro ou quarto filme, eu acho que teria Uhum. sido um filmaço mesmo, assim, arrebatar mesmo, assim, acabar com todo mundo. E o Homem Cordial? E então o ritmo foi aí. O Homem Cordial, cara, eu ainda estou no processo de aprendizado. O filme ainda não chegou tanto ao público. Eu tive só 3 sessões até agora, uma no Festival de Gramado, outra na Mostra de São Paulo e outra no Cairo International Film Festival. Foram reações completamente diferentes, as 3. Em Gramado foi uma reação muito fria, em São Paulo já foi bem diferente, bem mais forte, e no Cairo foi um estrondo. Foi muito legal lá no Cairo, assim. Então, eu ainda não sei, ainda preciso digerir um pouco mais o aprendizado do Homem Cordial. E é isso que eu queria te perguntar lá atrás. Tipo, quando o filme sai da sua mão, o filme está pronto, vai para a crítica, o pessoal começa a colar nele Então aí o nosso trabalho... fundamentações antropológicas, sociológicas e... Não, aí eu acho que fica essa reflexão de o que aprendi, do que eu posso fazer diferente, o que eu faria diferente, mas eu acho que aí nosso trabalho acabou, aí é focar no próximo. Porque se eu ficar... Você nem claro que liga, né? absorve para poder, né, ter o feedback. Claro que é ruim ver uma matéria, uma crítica detonando, e claro que massageia o ego e é super legal uma crítica que consegue enxergar tudo que você tentou colocar e que está tudo lá, te encoraja e você vê que o trabalho funciona. Eu gosto muito de ver crítica quando eu vejo que a gente conseguiu passar tudo aquilo que a gente estava conversando lá na pré, com a fotografia, com a direção de arte, com o elenco, não sei o que, de repente alguém que não participou desse processo assiste o filme e bota vários desses itens na crítica. Isso para mim é uma realização. Falo, uau, chega mesmo. Nossa, como o audiovisual tem uma força de... realmente consegue chegar. E passa um pouco de maturidade na realização, assim. Mas eu nem estou falando quando fala mal, quando fala bem. Quando eles criam uma função, uma explicação que você não tinha nem passado pela sua cabeça. Eu tendo a acreditar que de alguma forma passou, sabe? Não necessariamente pela cabeça, mas pelo set, pelo coração daquelas pessoas. Entendi. Imprimiu de alguma forma. A gente faz muita coisa inconscientemente. E eu acho que é aí que está o grande trabalho. Eu acho que o Homem Cordial eu aprendi, assim, um aprendizado positivo, diria, de deixar a coisa mais solta, de ter menos certeza, de impor menos coisa, deixar mais margem. Foi uma coisa que eu aprendi muito, principalmente na direção de atores, que eu acho que antigamente eu queria construir personagens, escrever histórico do personagem, e pedia para os atores escreverem toda a sua vida pregressa até aquele início da história do filme. Até coisas que nem estão presentes no filme, sabe? Se fumou um dia, que marca de cigarro fumado. Eu não acredito mais em nada disso. Dando trabalho pra galera. Eu não acredito mais em nada disso. Eu acho que personagem, ele se cria de verdade no espectador. É na cabeça do espectador quando ele está assistindo ao filme. Aprendi isso muito com a Amanda Gabriel, na verdade.
e ela fala muito sobre isso, e eu acho que ela tem razão, assim, se a gente tenta fechar muito, concluir muito, por que o personagem está fazendo aquilo que o roteiro pediu, por todos os lados, fechar no aspecto psicológico, fechar no aspecto na forma, fecha no figurino, fecha na maquiagem, fecha no enquadramento, você fecha tanto que não fica espaço nenhum para criação, aquele personagem chega morto para o espectador. O espectador não tem possibilidade de assistir, se identificar, porque ele está dado já, ele não tem camadas ali para você preencher. Então, acho que o roteiro tem que deixar camadas em aberto, aí depois na direção de elenco você tem que deixar com que o ator venha e preencha com o seu corpo, com sua voz, com a sua energia. O ator tem que deixar aberto também para que o figurino também venha preencher algumas camadas que não estavam postas, e até, às vezes, de forma até uma certa contradição, pode ser bom, pode trazer complexidade. E aí, e assim por diante, na montagem também, a montagem também deixar lacunas para o espectador ir construindo, porque é isso que é gostoso quando você vai vendo um filme, você vai construindo junto, você vai percebendo junto, e as peças vão se encaixando, e você vai trazendo o seu repertório da sua vida para construir aquele filme. Então, com o Homem Cordial, eu aprendi muito isso, assim, de fechar menos, ter menos certeza, menos resposta para tudo. Aquele papo de que... Sabe making off de filme? Que você vê os atores falando assim, foi ótimo fazer o filme porque o diretor sabia exatamente o que ele queria. Uhum. Esse tipo de resposta você não vai ter do elenco. Não vai ter. Cara, que bonito ouvir isso, é legal isso. É uma coisa muito parecida com o livro, né? Com a literatura, que o escritor, ele escreve, mas quem preenche e conclui a obra é o cara quando leu a história. Sim, eu acho que o cinema tem que ter esse espaço também, sabe? Isso não significa você deixar lacunas no roteiro. Não estou te falando de você deixar lacunas na história. Uhum. Não, é de construção. Se eu tiver uma descrição, por exemplo, estou lá escrito no roteiro, aí vou descrever, se eu descrever exatamente como aquele ator vai falar aquela fala, ele fala emburrado, frangendo, sei lá, rangendo os dentes e... Sabe, não, deixa, vamos ver como o ator traz isso. Vamos ver, de repente ele pode surpreender, pode ser bom. Então, assim, desde o roteiro, essa postura no roteiro, eu acho que ela tem que seguir até o final, de não vir fechando tudo, sabe? Mas legal. Deixa eu te atualizar aqui, ó. Só pra gente ir finalizando. Beleza. O Fauston. Grande Fausto. Perguntou se você não vai liberar o corte mais dilatado, mais lento. Do último do drive-in. Olha aí, boa provocação, hein, Fausto? Podia fazer. Você falou que ama e é suspeita para falar do drive-in. Falou que o Davizinho falou que o Cine Drive-in foi seu primeiro filme uruguaio. Aí você conquistou o Stoll. Foi engraçado, porque a maior referência do drive-in era o Whisky. Aí, tá vendo? Que é o filme do Stoll, do Pablo Stoll. E depois eu venho fazer o Homem Cordial com ele de roteirista, e a gente faz algo completamente diferente do drive-in e do Whisky. Conexão. E a Joyce Tavares falou que genial essa visão. Faz todo sentido o personagem não só nasce como vive durante muito tempo na vida do espectador. Eu acho que foi um pouco que você falou aí do aprendizado com o Homem Cordial. Queria te agradecer muito por você ter topado. Eu que agradeço, cara. Pô. Eu sempre fico te pedindo coisa, né? Queria que você deixasse uma mensagem para a galera mesmo que está aí nessa quarentena, a galera do cinema, porque, querendo ou não, antes de abrir para você falar aqui, eu falei um pouco que a ideia desse bate-papo é também levar um pouco de informação, para eles verem pessoas do meio ali conversando, pontos de vista, saber que está todo mundo em casa, diminuir um pouco a ansiedade da galera e é um canal que eu estou abrindo também para ajuda. Quem quiser mandar mensagem, eu tento me mobilizar, enfim. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, te agradecer e aproveitar para falar que quinta-feira eu vou estar aqui com a Olivia Hernandes para falar do quarto pilar que você falou aí do som. Bom, legal, que legal. Eu lembro de uma coisa que eu falei no papo com a Renata, que eu acho que foi numa loucura de mulher do Ligoc, que a gente mostrou o roteiro, que ele leu o roteiro, e ele me perguntou, porra,
Ninguém pensou no cara do som antes de escrever essa porra, né? E é um pouco do que o som sofre, assim, no roteiro. O som, Mas ele eu queria te agradecer e deixar esse espaço para você aí, dar um toque aí e falar o que você quiser. o som é um grande aprendizado. Eu gosto muito de conversar com a galera do som. É incrível a etapa de edição e mixagem de som, cara. E o som é tanta gente, né? Que tá envolvida, né? Porque tem o técnico de som, o trilha, mixagem, edição, enfim. Pô, mas eu que agradeço, Walter. Foi muito legal. É sempre bom a gente parar para refletir, para revisitar a carreira e lembrar de algumas coisas. Não sei se foi útil para as outras pessoas, também não sei se precisa ser útil, né? Pelo menos foi agradável. Eu acho que foi maravilhoso, em todos os sentidos. Pô, que bom. Para mim também foi. Eu acho que é um pouco esse o espírito também da quarentena, eu acho também. A gente não tem que se cobrar ser produtivo, a gente é um dia de cada vez, pelo menos assim como eu estou encarando. Eu não tenho fórmula nenhuma, né? Isso tudo é muito novo para todos nós. Eu me meti a fazer o documentário, né, o Lockdown. Logo na primeira semana, achei que ia ser ótimo ter alguma coisa para ocupar a cabeça e para fazer. Em alguns momentos eu falo, meu Deus, por que eu me inventei de fazer isso? Eu queria agora ficar só cortina deprê da quarentena. Então, acho que é isso, assim, a gente vivendo um dia de cada vez e uma coisa que ajuda também, eu acho que é uma coisa de criar uma mínima rotina, manter uma certa rotina, né? Eu aqui tô aqui, estamos aqui o Otto e a mãe do Otto, né, que é a Fernanda, que é a minha ex, e a gente tenta manter uma certa rotina e a coisa acaba indo andando, assim. Quanto ao audiovisual, cara, às vezes eu estou em total descrédito de qualquer mudança a curto prazo, às vezes eu acho que a gente tem conseguido se resguardar juridicamente, né? Essa é uma crise que eu acho que começou através do jurídico, foi um golpe jurídico, principalmente jurídico midiático lá atrás, em 2016, que descambou onde a gente está, mas hoje a gente consegue resguardar alguns direitos a partir do lado jurídico, da legalidade, a gente tem conseguido algumas liminares para segurar e resguardar alguns direitos conquistados aí. Eu acho que a gente vai ter que ficar nessa durante algum tempo, a coisa tende a piorar antes de melhorar, e vamos ter que criar, cara. A arte sempre existiu, né? A arte sempre persistiu em todas as etapas. Pode ser E nada é permanente, né? E está ruim agora porque daqui para frente ali, já as coisas vão melhorar de novo. Exatamente. E somos muitos hoje, né? A gente conseguiu aí, ao longo dos últimos 15 anos, criar realmente uma indústria. Somos mais de 300 profissionais da área do audiovisual. Temos muita qualidade de trabalho e tem esse momento aí da quarentena que deu uma freada maior ainda do que já vinha, mas quando retomar, vai retomar com muita produção, sobretudo das empresas privadas, né? Que pega muito pouco desses número de profissionais aí, mas de alguma forma já aquece de novo um pouco o mercado. E a gente tem que se ajudar, criar redes de solidariedade, se ajudar, tá sempre conversando. Isso. Vamos se ajudando aí. Beleza, Iberê. Obrigadão. Beijo para todo mundo, só gente querida aí que fez pergunta, fez contribuição. Eu não fiquei com o Facebook aberto, agora que eu pensei que eu podia ter feito. Isso, Renato. Somos mais de 300 mil, exatamente. Somos mais de 300 mil. Valeu, Iberê. Bom descanso aí, bom feriado. Amanhã, último Cine Drive-In no Corujão Especial da Globo. Isso, e fique em casa. Fique em casa. Valeu. Valeu, beijão. Valeu, rapaziada. Obrigado mais uma vez. Quinta-feira, Olivia Hernandes falando de som. Beleza? Grande abraço. Obrigado mais uma vez. Beijão para todo mundo aí que acompanhou, que participou. É isso aí, o Audiovisual de Brasília se unindo cada vez mais e a Cocria aqui a gente sempre se propôs a ajudar. Então, se tiverem alguma iniciativa de ajuda, mandar inbox e a gente vai se conectando e vamos tentar ajudar todo mundo. Beleza? Grande abraço, boa noite, bom feriado, viva Brasília, viva o cinema de Brasília. Valeu!